Ok. O tema que a gente vai falar hoje sobre equipamentos de trekking, eu peguei uma coisa um pouco mais específica, mesmo porque é relacionado com as viagens que a gente faz, que é equipamentos de trekking para alta montanha. Tá? Então, assim, eu não vou falar sobre equipamentos de escalada em alta montanha, e sim sobre equipamentos que a gente utiliza em trekking. Tá? Porque a gente tem viagem, por exemplo, para o Kilimanjaro, para o Elbrus, né, por exemplo, e a gente usa alguns equipamentos que eles são diferentes do que a gente está acostumado a utilizar num trekking que a gente faz aqui no Brasil, por exemplo. Tá? Então tem algumas coisas um pouco mais específicas, mas são equipamentos voltados para esse tipo de atividade, tá bom? Então eu separei uma apresentação. E eu tô com uma coisa assim, que eu não tô com... essa quarentena, ela me pegou longe dos meus equipamentos, então eu não tô com meus equipamentos aqui presencialmente. Então o que eu fiz foi pegar algumas fotos de viagem, onde dava para ilustrar o uso desses equipamentos, e algumas fotos de internet para ficar um pouco mais de destaque, algumas coisas que a gente precisa ver de maneira mais clara, tá? Para a gente fazer. Então, vocês me desculpem, eu não vou ter equipamentos aqui comigo para pegar na mão tudo e mostrar algumas coisas, tá? Quem chegou por aí, para todo mundo, boa noite, prazer em estar com vocês, obrigado aí por estar por aqui, pelo tempo que vocês estão dispensando, bom? Então eu vou começar, eu separei mais ou menos por algumas partes. Então, deixa eu pegar aqui só o meu compartilhamento de tela. Vamos começar por aqui. Então, assim, o que eu fiz para ter uma base, eu peguei, fui separando por partes. Então, eu vou começar falando para vocês sobre, por exemplo, o que a gente pode usar na parte de cima, né? Por exemplo, em cabeça. Essa foto é só para dar uma ilustrada. Isso é uma expedição que eu fiz um pouco antes. Eu estava arrumando as coisas para ir para o Denali, no Alasca. Então, aí é um pouquinho das coisas que estavam lá em casa que eu tinha que levar, né? Então, assim, e uma outra coisa sobre equipamento, assim, tem alguns itens desses que a gente podia fazer uma palestra somente deles, né? Porque são coisas que têm muito assunto. Então, eu vou passar em algumas coisas, eu não vou me aprofundar muito, e aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês escrevem o nome, que aí a gente conversa depois no final, tá? Então, aqui para ter uma ideia, o tanto de coisa, né? Que gera. É lógico que assim, tem lugares que você precisa levar equipamentos específicos. Aqui para o Denali, por exemplo, ali na frente tem uma bota tripla, que é uma bota para muito frio, né? Então, dependendo para corda, então dependendo para onde a gente vai, a gente tem que levar alguns equipamentos diferentes. Mas o básico, que é o que a gente vai falar hoje, ela vai estar praticamente presente em todas essas expedições, por exemplo, que a gente costuma fazer, tá? Então, eu vou começar falando sobre Buff. O Buff, na verdade, é uma marca espanhola, mas é uma peça. Aí tem outras marcas, enfim, que fazem. Aqui, a própria Decathlon aqui no Brasil, eles também têm o próprio deles que eles vendem. Mas é uma peça extremamente versátil que a gente pode usar em várias situações, tanto em trekking, de alta montanha, como em regiões mais frias, por exemplo, como o Elbrus também, tá? Aqui nessa foto, só para dar uma ilustrada, eu estou usando 2 buffs. Eu estou com um no pescoço e um cobrindo a parte da orelha e do nariz. Então, por que ele é versátil? Porque você pode usar tanto assim em conjunto, ou às vezes você está com um só, e aí você, de repente, começa a ficar um pouco mais de calor, e quando você começa a ficar com calor, a partir do momento que você tira a cobertura das orelhas, por exemplo, ou até mesmo do nariz, você já consegue dar uma refrigerada no seu corpo. Tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente começa a sentir que a gente está ficando com calor, em vez de começar a tirar roupa, tirar jaqueta, a gente costuma aliviar essas partes aqui da cabeça, porque é onde você perde mais calor também. Eu, por exemplo, que não tenho a cobertura natural,
que as pessoas costumam ter, eu perco muito mais calor ainda pela cabeça. Então, às vezes, quando eu estou de boné ou de gorro, eu tiro o gorro, já dá uma boa refrescada. Então, o buff, ele tem essa vantagem de você poder usar ele de vários modos, e principalmente esse, né? Você cobriu, tá frio, e aí depois você tirou um pouco, refresca, começou a ficar com frio de novo, coloca ele, tá? E eu, quando tá muito frio, eu costumo usar esse no pescoço também, porque quando você põe aqui em cima, ele não cobre essa parte daqui. E aqui é uma região que costuma entrar um vento gelado, bem incômodo, né? Então esse no pescoço aqui, ele protege bem também. O buff, ele tem de vários materiais e para regiões mais frias tem um que é com lã merino na parte de dentro, por exemplo, e tem um outro que é de fleece, tá? Que é um outro material que esquenta mais. Enfim, e aí também dependendo para onde você vai e o tipo de temperatura, você pode optar por alguma dessas peças, tá? Aqui, por exemplo, aqui eu só tô com uma outra fotinho com o buff cobrindo essa parte do nariz, né? E ali em cima também você tem o gorro, que é uma coisa muito importante. O gorro que a gente tem alguns tipos, né? Mas o principal que eu acho que a gente tem que saber de gorro é o tipo de abertura que ele tem. Uma coisa legal para você saber se aquele gorro vai passar vento ou não é você colocar ele na boca e dar uma soprada. Coloca na boca, sopra e a mão por dentro. Se passar vento, esse ponto, sei lá, o material que ele é feito, ele é muito aberto e ele não vai segurar o vento, tá? Então, se você assoprou, ele não passou para o outro lado, é o gorro ideal para essas regiões mais frias, porque ele vai te proteger. Muitas vezes vem na indicação da etiqueta escrito windstopper, que é essa proteção contra o vento, ele barra o vento, tá? Então, nessa parte de cabeça do gorro, é legal a gente observar esse tipo de coisa, porque às vezes tem o pessoal, quando a gente vai conferir equipamento, que tem esse gorro de Machu Picchu, ou gorro de crochê, que a avó fez e tudo mais, né? Não desmerecendo a avó, porque tem os seus talentos e tudo mais, mas geralmente não são gorros indicados para esse tipo de situação, tá bom? Sobre nessa parte de face e tudo mais, também a gente tem a parte de óculos, né? Que aqui, por exemplo, eu tô com o óculos, ele é importante. Aqui eu tô com dá para perceber na lateral que ele é fechado na lateral, tá? Isso é bem importante para não entrar claridade, porque quando a gente tem situações de neve, o reflexo que você tem da neve, o sol bate na neve e isso reflete, ele vem de baixo para cima. Então, se você tem o óculos um pouco aberto, essa claridade entra e pode até ocasionar algum problema ocular, alguma coisa assim. E outra coisa importante também é que esse óculos ele tem uma proteção adequada, né, para neve. Tem que ser um fator de proteção 4 ou 5. Se não é uma região que não tem neve, por exemplo, Kilimanjaro, a gente pode até usar aqueles óculos fotocromáticos, né? Agora, quando é uma situação como, por exemplo, no Monte Elbrus, que a gente fica alguns dias andando sobre a neve e tudo mais, é legal que essa proteção ela seja um óculos mais escuro, tá? E dentro disso também, a gente tem um outro equipamento que é o goggle, que é um óculos desses tipo de esqui, né? Que a gente usa, que ele serve para cobrir toda a face. Nessa foto aqui, dá para ver o pessoal usando esse goggle, que ele cobre toda a face. Esse tipo de óculos a gente usa quando tem situações de muito vento, tá? Porque aqui vocês podem ver nessa foto, e nessa outra aqui principalmente, o vento, dependendo como ele vem, ele entra, mesmo com aquela proteção no óculos normal, não é o suficiente em situações de muito vento ou até alguma tempestade. Então é legal ter esse óculos que ele cobre, ele vai te cobrir toda essa parte do rosto. E dentro dos goggles você tem alguns fatores de proteção e você também tem os fatores, você tem alguns que são fotocromáticos, né? Geralmente a gente sai à noite, principalmente quando a gente vai fazer o cume e tudo mais. Então, aí nesse caso, um fotocromático vai bem, porque se você tiver com muito escuro,
você à noite você vai ficar com a visão muito prejudicada para utilizar. Outra coisa legal de observar nos goggles é que na parte de cima e de baixo ele costuma ter pequenos furinhos, e isso ajuda muito para evitar embaçar o óculos, tá? Porque isso é uma coisa que a partir do momento que você põe ele e você tá com uma balaclava, ou você tá com, que nem esse pessoal aqui na foto, tá com uma mask face, né? Que é uma máscara que você coloca para proteger o nariz e essa parte da boca. E aí, numa situação dessa, às vezes ele costuma embaçar, né? Porque você está com a temperatura fria do lado de fora e respirando aquele ar quente que enfim, bem ali nessa região costuma embaçar. Então, esses furinhos, tanto em cima como embaixo, é interessante ter nesse tipo de óculos uma coisa para se observar quando for comprar, tá? Aí vocês podem dar uma olhada como é que fica numa situação, né? Então você vê aqui na lateral, esse foi um dia que estava um vento lateral muito forte. Então se vê como protegeu bem toda essa parte lateral aqui dos olhos aqui, né? Não deixando essa neve entrar, tá? E aí, às vezes, quando você tira o goggle para tirar foto, você acaba congelando os cílios, como eu estou nessa foto aí, né? Eu devo ter tirado aí por uns 10 minutos, alguma coisa assim, para tirar uma fotinho. E aí, já fiquei com esse aspecto de praticamente picolé, tá bom? Outra coisa que a gente a gente tem visto cada vez mais as pessoas usando, e é uma coisa muito importante de usar quando quando a gente está falando em trekking, por exemplo, você pega o Tour do Mont Blanc, ou trekking no Marrocos, Geórgia, coisa assim, não tem necessidade. Mas, por exemplo, o Elbrus, que é uma montanha que apesar de não ter queda de rocha e tudo mais, as pessoas vêm usando cada vez mais capacete em alguns tipos de trekking, assim, né? Então, no Elbrus, agora tem uns 2 anos mais ou menos que a gente tem usado sempre. Então, é uma peça importante, porque, por exemplo, às vezes a pessoa está na sua frente, ela está lidando com um piolé ou com um mosquetão, alguma coisa, e deixa isso cair. Essa coisa pode bater no chão, dar uma quicada, enfim. E se isso se pega na cabeça, dá para fazer um estrago grande e até às vezes acabar com a sua viagem. Então, capacete é uma coisa que a gente vem utilizando cada vez mais em alguns tipos de escalada, né? E aí dentro dos capacetes você tem vários tipos. Esse aqui dessa foto aqui é um capacete plástico da Black Diamond, é da Black Diamond. E você tem uns outros materiais que começaram a surgir de uns anos para cá, que ele parece um capacete de bicicleta, com aquele material de EVA e espumas e tudo mais. Então, ele acaba sendo mais confortável e mais leve do que o plástico, né? Esse aqui que eu estou usando, por exemplo, isso aqui acho que foi numa viagem que o Manuel estava, inclusive, que foi lá no Pico Lenin, no Quirguistão, e é desse tipo de material, né? Ele é mais ou menos como aqueles materiais que usam em capacete de bicicleta. Legal do capacete é sempre você experimentar ele com alguma proteção na cabeça, um gorro, porque provavelmente você vai utilizar ele nesse tipo de situação. Então, vê o encaixe, vê se não está... Porque a pior coisa que tem é você colocar um capacete e ele ficar caindo na sua cara ou ficar meio de lado, coisas assim, tá? Essa foto eu coloquei de novo, porque uma coisa legal da gente observar em capacete também, aqui acho que dá para ver, os capacetes é legal que ele tenha esses clipes para você poder encaixar a sua headlamp, tá? Então você vai sair à noite para o cume, alguma coisa assim, você vai ter que sair de headlamp. Então, é importante que o capacete ele tenha esses clips, aí, como está mostrado na setinha, para você poder encaixar legal a sua headlamp e ela também não ficar caindo e tudo mais, né? Para ambientes mais frios, a gente não tem, nas viagens que a gente não tem nenhuma situação assim, mas tem algumas headlamps que ela tem, a pilha da headlamp geralmente ela fica atrás, né? Então você coloca essa parte da frente na cabeça e aí atrás ela ficam as pilhas, né?
E tem alguns modelos para ambiente mais frio que você pode colocar um adaptador, então ele sai um cabo e esse compartimento de pilhas ele fica mais longo e você pode colocar dentro da sua jaqueta. Isso evita que as pilhas se desgastem mais rapidamente. Mas aí já está falando em ambientes que você vai pegar, que você talvez, que você acha que você pode pegar temperaturas de -20, -30, alguma coisa assim. Então, nesse tipo de viagem que a gente faz, não tem necessidade. Uma headlamp dessas comuns é o suficiente. E uma coisa legal para a gente ver quando for adquirir uma headlamp, alguma coisa assim, é o tipo de luz que ela tem. Hoje as halógenas, as lâmpadas halógenas são e elas gastam muito, então o pessoal está optando muito por lâmpada de LED, que isso você tem uma economia maior de bateria ou de pilha. Depende, tem algumas headlamps hoje no mercado que elas são recarregáveis via USB e tem outras ainda que continuam com pilha. Então, uma lâmpada dessas de LED e que ela tenha uma lâmpada mais fraca ou aquelas lâmpadas vermelhas, que é para você usar dentro da barraca. Aquela lâmpada vermelha, ela consome praticamente muito pouco de bateria. E isso, quando você está no ambiente dentro da sua barraca, é legal. Você ter que você economiza bastante a bateria e pilha, coisas assim, tá? Então, que ela tem uma luz mais forte para você usar em situações noturnas na trilha e que ela tem uma lâmpada mais fraca ou essa vermelha que é para você poder usar dentro da barraca para fazer coisas pequenas, tá? Uma outra parte que é importante é essa parte de luvas, né? Então, assim, basicamente a gente tem 3 tipos de luva e aí algumas variações em cima disso. Mas a gente tem as luvas liners, que são ou segunda pele, que é a luva que que você vai colocar como primeira camada, né, na sua mão. Essas luvas geralmente elas são de um material elástico, né? Uma luva que tem uma elasticidade e elas ficam bem grudadas na sua pele, tá? Então essa luva você vai usar, é uma luva que algumas delas elas são frágeis por isso, né? Então não dá para você usar em trabalhos mais pesados. Então é uma luva que você vai usar mais como primeira camada e para fazer alguma coisa leve. Às vezes você vai sair da sua barraca para ficar na barraca refeitório, alguma coisa assim, você pode usar esse tipo de luva. E quando você vai também em dias que estão muito frios ou que você vai para algum cume, é bacana você ter essa luva também como primeira camada. E aí depois você tem a segunda camada, que são essas luvas mais grossas, ou luvas de trabalho, como o pessoal chama. E são luvas que aguentam mais o tranco, elas têm por dentro, elas têm uma proteção, muitas vezes tem uma proteção de lã, e ela costuma ser o windstopper também, que é para proteger do vento. Aquelas luvas que eu mostrei, essas daqui, geralmente elas não são windstopper. E também tem algumas que não são waterproof, que elas, se você está no ambiente e começa a nevar, elas molham, e isso começa a ficar complicado, porque uma luva molhada vai te esfriar os dedos muito, muito rápido, né? Essas luvas, elas são, na maioria das vezes, elas são com essa proteção contra o vento. E se achar o melhor dos mundos, é que ela seja de Gore-Tex também, que é para você ter essa parte de poder respirar, às vezes, suor que fica dentro. O Gore-Tex, para, assim, o pessoal que não sabe, é uma película, é um material que é utilizado em muitos equipamentos, que ele permite que a transpiração do corpo, da mão ou do pé, o que for, ela saia, né? Ela joga isso para o ambiente, mas ela é a prova d'água. Então, o suor sai, mas a água não entra, tá? Essas luvas aqui, elas são umas luvas grandes, muitas vezes elas são incômodas, mas dependendo da situação, é o que a gente precisa usar, principalmente quando a gente está caminhando, segurando o bastão de esqui, os bastões de caminhada, desculpa, ou mesmo o piolé, o Ice Axe, que a gente vai falar mais na frente. É uma luva bacana de você ter. E aí, como última camada, a gente tem o mitten, que são essas luvas de 2 dedos, né? Que são as luvas mais quentes aí dessa cadeia, parecida com aquelas luvas que a gente usa para tirar coisa do forno. E a gente usa isso em determinadas situações em alguns conjuntos, né? Por exemplo, o mitten,
ele é legal você usar ou com uma luva com liner bem fininho, ou se não até mesmo com a mão sem luva e só com o mitten. Por quê? Você vai ficar dentro do mitten, você vai ficar com esses 4 dedos juntos e o dedão fora. Então, a partir do momento que você está com esses 4 dedos juntos, você está passando calor de um dedo para o outro. Tá? E quando, dependendo da situação, se você tem uma luva muito grossa na sua mão e coloca o mitten por cima, você perde esse efeito desses dedos estarem transmitindo esse calor entre eles. Tá? Então, dependendo da situação que está, a gente aconselha uma coisa ou outra. Uma coisa legal do mitten também é que ele proporciona, você tá com sua mão dentro e muitas vezes você, dentro do mitten mesmo, você fica fazendo assim com a mão. Isso você está ativando a sua circulação, porque em ambientes frios, extremidade é uma coisa que, como tem pouca circulação sanguínea, extremidade é uma coisa que ela esfria muito rápido. E até, enfim, se você não tiver com o equipamento adequado, você pode ter algum grau de congelamento. Então, dentro do mitten, você até tem muitas vezes, quando você sente que seu dedo está começando a ficar frio, você começa a fazer esse movimento, você vai distribuir melhor o sangue e isso também vai deixar a mão mais quentinha lá dentro, tá? Aqui é só um exemplo do mitten, né? Ali eu tô com o mitten, né? Nessa foto. E uma coisa interessante sobre luvas também é o seguinte, luva é uma coisa muito fácil de perder, principalmente quando você está na montanha e está ventando, né? Então você tira a luva para fazer alguma coisa, ou abrir um zíper, ou comer um chocolate, ou pegar alguma coisa na mochila. Se você tirar essa luva, deixar em cima da sua mochila, colocar no chão, bater um vento, levou essa luva, dependendo como tiver a situação, acabou a sua viagem ali. Então, é uma coisa muito importante você ver aonde você vai colocar essa luva. O lugar melhor assim que eu costumo indicar é que você tire essa luva e coloque aqui dentro. Tá? Você tirou a luva, em vez de deixar ali no chão, você já coloca aqui dentro, que daqui ela tá segura aqui dentro da sua roupa. Algumas luvas, como essa na foto, eu tô com um mitten aqui pendurado, ela tem uma cordinha para você colocar no pulso, tá? E quando você tirar, ela vai ficar presa ali no seu pulso, nesse... Cara, eu tentei fazer uma bola em volta, saiu uma beleza, parece meu sobrinho de 6 anos fazendo essa bola em volta do negócio. Mas enfim, ali dá para ver a cordinha e o mitten pendurado, tá? Então luva é uma coisa, isso é extremamente importante, porque você deixou ela numa situação ali em cima da mochila ou no chão, e às vezes quando você está de crampon, assim, você pisa em cima da luva, você fura a luva também, né? Então é importante ter esse cuidado com a luva, tá? Falando um pouco sobre tronco, a gente tem a segunda pele, que é a primeira camada que a gente usa, e é uma coisa bem importante isso, né? Na verdade, a gente distribui as camadas, as roupas em camadas, justamente para ficar mais simples quando você tem um ambiente que você está mais frio, que esfria mais, ou que você sai com muita roupa e o corpo começa a gerar calor e isso começa a esquentar. Então você tem que ter a opção de trabalhar com camadas, de tirando ou colocando as roupas. Porque, por incrível que pareça, numa montanha, mesmo em montanhas com gelo e tudo mais, tem momentos do dia que você pode passar calor. E passar calor é tão ruim quanto passar frio, porque você começa a suar demais e você começa a desidratar. Fora que não é uma sensação bacana também. Então a gente tem que trabalhar essas camadas de forma que você possa se adequar com a temperatura do dia ou com o esforço físico que você está fazendo. Porque assim, nenhuma roupa ela vai gerar calor. Então assim, o que a gente tem que ver é a capacidade da roupa de reter o calor que o seu corpo gera. Tá? Então, isso que é o mais importante. Então, a segunda pele, você tem segunda pele que são mais finas, segunda pele que são mais grossas, algumas que têm essa lã merino por dentro também, que elas costumam ser bem quentes. Tá? Então, dependendo da situação, por exemplo, se você vai, isso vale para qualquer, até isso vale nos trekkings também, dependendo do local que você vai, você tem que ter uma segunda pele fina ou uma grossa, ou até usar as duas em conjunto, tá? Isso tanto para o tronco como para a perna também.
Segunda pele, eu só pus essa foto porque eu evitei o constrangimento de colocar uma foto minha ou de alguma pessoa. Eu tinha umas fotos boas do Manuel vestindo segunda pele dentro da barraca, mas eu quis evitar esse constrangimento, enfim. Então, tem isso daí, tá? Uma outra coisa que a gente que é importante também é o anorak, né? O anorak é uma coisa que você tem uma gama tremenda de anoraks. Então, assim, o que eu recomendo para vocês é muito importante o anorak ele ser de Gore-Tex, né? Encarece bastante isso a peça, mas o conforto que ele vai te trazer durante a caminhada é muito grande, porque o anorak é uma coisa que ele corta o vento, desculpa, o anorak, assim, o anorak é como se fosse, uma capa corta-vento, então, a grosso modo, é como se fosse uma capa de chuva, tá? Então, ele protege de chuva e, principalmente, ele protege de neve também, claro, e, principalmente, ele protege contra o vento. Porque o problema grande do vento é que ele faz abaixar a sensação térmica, ela baixa muito rápido, né? Então, se você tem, sei lá, uma temperatura de 10 graus negativos e está com vento de 20, 30 km por hora, se você não está protegido desse vento, assim, isso vai dobrar a sensação térmica do frio que você está sentindo. Então, o anorak é uma peça muito importante, tá? E dentro disso, é legal que ele seja de Gore-Tex. Ele não precisa ser um anorak grosso. Eu vejo muito anorak que tem forros por dentro. Geralmente eles são com um zíper, né? Que você acopla esse forro dentro do anorak, ou se não até com aqueles clips que você vai, de pressão que você vai colocando. Eu não acho isso legal, porque apesar de você poder tirar essa parte interna, esse forro do anorak, ele não é muito prático, né? Porque você tem que mexer com o zíper e tudo mais. Então é muito mais prático você ter um fleece, por exemplo, por baixo, que aí é mais fácil de você tirar. Porque você imagina você está num ambiente que está um pouco mais de frio, você tem que ficar mexendo com zíper ou botões de pressão. Então, é legal que o anorak ele não precisa ser uma peça grossa, né? Ele pode ser geralmente os anoraks bons, eles são finos, mas é importante que ele seja de Gore-Tex. Pra vocês terem uma ideia, um anorak hoje desses, assim, com o Gore-Tex, ele vai custar entre 300 e 800 dólares, né? Então, tem uma coisa sobre equipamentos também, que equipamento, isso em qualquer lugar do mundo, geralmente equipamento que tem uma tecnologia e tem equipamentos que são bons, eles não costumam ser baratos, né? E uma das coisas que a gente tem que levar em conta também é o quanto a gente vai usar esse equipamento, o que a gente pretende fazer com isso, e aí, de repente, vale até investir um pouco mais nesse tipo de coisa, né? Aqui é uma fotinho que isso vale para a perna também. Nessa foto, por exemplo, eu estou com um anorak aqui em cima, que é um anorak desse tipo. Eu tenho ele ainda até hoje, é um anorak da Marmot, que ele é bem levinho de Gore-Tex, e a calça também. Então, essas camadas de roupa que eu estou dizendo, elas valem tanto para a parte do tronco como parte das pernas também. Então, na perna você também vai ter que ter uma segunda pele, né? E aí também tem um anorak, coisas assim. Nessa parte de perna, uma outra coisa interessante é que hoje eles estão em relação a calças de trekking, né? Hoje eles estão com uma tecnologia bem legal, que você tem umas calças de trekking que elas têm um elastômero, que elas têm tipo um stretch, e isso dá um conforto muito grande durante a caminhada, né? Porque elas ficam mais justas no corpo, mas você tem uma movimentação maior do que umas calças que tinham até alguns anos atrás, que eram aquelas calças com aquele de dry, enfim, que me fugiu o nome do material agora. Mas elas são umas calças que elas ficam mais justas no corpo e tem uma elasticidade legal. Então, às vezes, quando você precisa dobrar o joelho, subir numa pedra, passar alguma coisa assim, é uma coisa bacana, tá? Então, essa parte também vale para as pernas, né?
essa coisa de segunda pele, uma segunda pele fina ou uma grossa, dependendo da situação. E aí, geralmente, eu uso a segunda pele, eu uso uma calça de trekking. E aí, se estiver ventando, eu coloco essa calça de anorak também. E aí, a mesma coisa. É legal que ela seja de Gore-Tex. E importante nessa calça de anorak é que ela tenha zíper lateral em toda a sua extensão. Porque muitas vezes você sai sem ela e aí começa a ventar, você tem que vestir isso no meio do caminho. Se você não tiver esse zíper que ele pega toda a extensão, ou pelo menos vindo da parte de baixo até o joelho, você tem que tirar a sua bota para colocar essa calça. E isso, dependendo se você tiver com luva ou frio que tiver, e para você tá pensando em vestir a sua calça anorak, que a temperatura está mais fria, é uma situação complicada. Você tem que tirar a bota, ficar com o pé exposto com a meia para poder colocar a calça. Então, se ela tiver esse zíper na lateral, fica mais fácil. Você abre o zíper, dá para você vestir a calça sem tirar a bota, e aí você veste a calça e fecha esse zíper. Em relação às calças de anorak, elas são, algumas têm, e é bacana que ela tem, às vezes, um suspensório, porque é super desagradável. Tem umas que eu já usei que elas ficam caindo, e aí a partir do dia que eu comecei a usar com suspensório, acabou esse problema para mim. Esses equipamentos, principalmente esses de última camada, tanto para o tronco como para a parte de baixo, sempre que você for comprar e experimentar, você tem que estar com as roupas que você pretende vestir. Tá? Porque senão acontece aquela situação de você está na montanha, você colocou uma camada, colocou duas, aí você vai colocar a terceira camada, fala, não serviu, será que eu engordei? Não. Enfim, então é sempre legal você estar vestindo isso quando você for experimentar. Isso vale para meia também, né? Sempre que você for alugar uma bota dupla, alguma coisa assim, ou for experimentar uma bota de trekking, é legal você estar com as meias. Deixa eu tirar minha cara daqui, desculpa. Pronto. Então é legal você estar com as meias que você pretende utilizar. Nessa parte de meias, o que a gente costuma fazer para usar com bota dupla, por exemplo, é sempre também estar com um liner, que é uma meia segunda pele, que é uma meia fina, e por cima disso está com uma meia grossa. Tá? Então você tem uma marca que chama Lorpen, por exemplo, que ela tem umas meias próprias para frio que são muito boas. Então é o suficiente você estar com um liner e uma meia mais grossa para estar vestindo a sua bota dupla. Tá? E a bota de trekking também. Eu costumo usar com uma meia fina, uma meia fininha, um liner, uma segunda pele e uma meia de trekking aí no caso. Tá bom? Uma outra coisa legal também nessa parte de vestuário são as jaquetas, né? Essas jaquetas grandes de pluma. Você tem dois tipos dessas jaquetas. Você tem a jaqueta sintética, feito com material que é o poliéster, que ela aí muita gente diz que vem escrito que imita, toque de pluma, e tem as plumas também. As duas têm as suas vantagens e desvantagens. A principal desvantagem da pluma é que quando ela molha, ela perde o poder de isolamento, tá? Então, quando a pluma de ganso ela molha, você fica sem essa proteção, porque isso comprime as plumas, e o que faz justamente dar esse isolamento na jaqueta são as plumas expandidas em torno da jaqueta. E a desvantagem da sintética é que ela costuma ser mais pesado do que a pluma, né? E ela fica maior quando você vai guardar. A jaqueta de pluma, quando você vai guardar, ela fica bem compacta. Geralmente as próprias jaquetas você guarda dentro do bolso que elas têm na lateral ali. Muitas já são ali o lugar o seu case ali, enfim, o seu para guardar. E as jaquetas que são sintéticas, elas são mais volumosas, né? Eu costumo usar sempre as jaquetas de pluma. E aí você tem uma infinidade delas. Você tem uma coisa, e eu vou falar algumas coisas que são legais de observar quando você for comprar uma jaqueta dessa, né? Uma das coisas legais é a porcentagem de plumas e penas. Quanto mais plumas ela tiver, mais ela vai aquecer. Então, por exemplo, o ideal de uma jaqueta, isso geralmente vem escrito nas etiquetas, é que ela tenha 80% de plumas e 20% de pena, né?
O que muda é a parte da onde geralmente a pluma ela é retirada aqui do pescoço do ganso, né? E essas marcas grandes hoje, elas utilizam essas plumas, tem principalmente da Europa, tem quando eles vão abater os animais, eles usam essa para consumo, né, para consumo humano, elas usam essa parte, elas usam as plumas e penas para fazer esse tipo de material, né? A densidade que tem, aí você tem jaquetas que são grossas e tem outras que são mais fininhas, e aí ela vai servir para diferentes situações. Geralmente eu tenho comigo uma de pluma bem fininha, uma leve, que é para quando eu estou fazendo trekking, esfria um pouco. Eu tenho uma média, né? Por exemplo, nessa foto aqui, eu tô com essa aqui, por exemplo, essa aqui que eu tô é uma média, então quando tá um pouquinho mais de frio, eu coloco essa, e tem uma grossona, que eu não vou ter nenhuma foto dela aqui, mas enfim, quando você está com temperaturas bem mais baixas, aí -20, -30, alguma coisa assim, tá? O anorak, as pessoas perguntam muito nas viagens essa relação de você usar essa jaqueta de pluma e o anorak. Como eu disse, se ela for de pluma, quando você, no caso, ela molhou, ela comprime a pena. Isso muitas vezes vale por anorak. A partir do momento que você está com a jaqueta de pluma e você colocou o anorak por cima, você vai comprimir essas plumas, e aí essa jaqueta ela vai perder o efeito. Então, geralmente, a gente não usa essa combinação de jaqueta de pluma com o anorak. Então, você está usando uma coisa ou outra, se estiver, às vezes, muito frio e sua jaqueta de plumas for o windstopper, você pode colocar ela em vez do anorak. Aqui, por exemplo, nessa foto, eu estou aqui com uma jaqueta de pluma mais grossa, né? Então, era uma coisa que eu optei nessa situação de usar a jaqueta de pluma em vez do anorak. Bom, outra parte bacana de falar também são sobre as mochilas. E isso, por exemplo, é um dos temas que daria para fazer uma palestra inteira somente sobre mochilas. Então, mas são algumas coisas básicas que é legal você observar quando você for comprar uma mochila, né? O que eu vejo, muitas vezes tem trekkings, por exemplo, nos trekkings que a gente faz, como por exemplo no Tour do Mont Blanc, no Marrocos, e até em montanha também, você tem o pessoal que carrega a maior parte do equipamento. Então, você não precisa ir com uma mochila cargueira. Mochila cargueira são as mochilas acima de 60 litros, onde você vai, enfim, ter uma capacidade maior de carga, essa litragem, que você vai carregar mais coisas. Então, muitas vezes a gente recomenda mochila de 30 litros, 40, alguma coisa assim. E aí tem muita gente que vai com mochilas que tem essa parte de baixo, que a gente chama de barrigueira, que é uma parte onde você vai colocar na sua cintura e você vai apertar ali. E isso o que ela faz? Ela faz você tirar muito peso do seu ombro, né? Então tem muita gente que vai com uma barrigueira, nessa foto dá para ver que tem uma barrigueira bacana aqui nessa foto, acolchoada, e tem uma fitinha que une essas duas barrigueiras. Tem algumas mochilas que ela só tem essa fitinha como barrigueira. Isso não vai te servir para muita coisa, ela não vai fazer a função principal dessa barrigueira, que é tirar o peso, aliviar o seu peso no ombro. Então, legal mesmo em mochilas de pouca litragem, mochilas pequenas, é legal que ela tenha uma barrigueira confortável, tá? Porque você vai ela vai fazer a função dela, que é tirar esse peso do ombro, e também vai ficar mais confortável nessa parte de baixo aqui, que é onde você... Vou até levantar aqui. Nessa parte de baixo aqui, que é onde eu costumo apoiar nesse osso aqui. Então, é legal que seja bem confortável isso. Outra coisa que é legal de observar quando você for comprar uma mochila é que nessa parte de trás, que vai em contato com as suas costas, ela tem um sistema de ventilação. Porque é comum você estar usando a mochila e você começar a suar, né? Então, esses sistemas de ventilação das mochilas é legal, é bem legal ter para evitar isso, né? Aqui essa regulagens são muito importantes, né? Quanto mais regulagem você ter, mais você vai conseguir
deixar essa mochila confortável nas suas costas. É legal que ela não fica um espaço grande aqui atrás, né? Quando você põe a mochila, que ela fique lá para trás, né? Então, ela precisa ficar bem ajustada aqui nessa parte, nesse costado aqui. E essas alças, enfim, essas alças que você vai colocar no seu ombro, isso é uma parte importantíssima também, tá? Essa é uma mochila é uma semicargueira da Osprey. Que aqui. Esses bolsos laterais aqui, que vocês estão vendo aqui onde tem a barrigueira, eles são muito práticos também, porque nem todas as marcas, as mochilas possuem isso, mas isso é uma coisa legal, que dá para você deixar o seu celular, você está fazendo um trekking, dá para você deixar uma comidinha rápida ali, um chocolatinho, uma balinha, alguma coisa assim. Então isso facilita muito o acesso, essa parte de baixo onde você tem, como se fosse uma pochete, né, dos anos 80, né, enfim. Então é legal ter isso numa mochila, acaba sendo prático e tendo isso também. Aqui a outra parte, né, da mochila, o que é importante aqui a gente ter esses bolsos laterais que você consegue colocar cantil. Eles são bacanas também, porque nesse modelo aqui, que eu estou usando, que é uma cargueira de 90 litros da Osprey também, você consegue tirar esse cantil, enfim, essa coisa de água, sem tirar a mochila. Então você consegue esticar o braço aqui, pegar isso, tomar e colocar ali de novo, né? É legal que ela tenha na parte de trás algum bolso também de fácil acesso, que você consegue colocar algumas coisas ali para o dia a dia, para paradas rápidas, e no gorro também, na parte de cima da mochila, você consegue deixar algumas coisas para ter isso à mão nessas paradas mais rápidas, né? Sobre esse sistema de hidratação, eu costumo usar os dois modos dependendo onde a gente vai fazer trekking. Essa foto, por exemplo, é de um trekking na Geórgia, chegando numa das vilas. A Geórgia ali perto da fronteira com a Rússia, essa parte do Cáucaso. E quando é trekking, eu tenho um sistema de hidratação, aqueles com mangueirinha, que é prático, porque isso ela vai estar ali pertinho de você e é bem mais prático, muitas vezes, de você tomar água dali. Mas, por exemplo, Kilimanjaro e Elbrus, onde você vai pegar temperaturas negativas no dia que você for para o cume, já não serve, porque congela esse cano, né, que fica aqui para fora. Dependendo da temperatura, se tiver menos 15, por exemplo, mesmo com aquela capa de neoprene, ele costuma congelar. E aí você não consegue tomar água, né? Você vai ter aquela água congelada no caninho, e aí você vai passar várias horas sem conseguir tomar água. Então, em situações de mais frio, é legal você ter o Nalgene, enfim, o cantil, e dentro da mochila, não como está nessa foto, e aí somente para trekking, tá? Aqui ainda falando um pouco sobre mochila, algumas coisas que é legal ter na mochila. Assim, em situações normais, num trekking, por exemplo, eu não sou a favor de você amarrar coisas fora da mochila, né? Principalmente panela. Mas o problema é que assim, a chance de você às vezes perder coisas que estão amarradas na sua mochila é grande, enfim, porque você pode esbarrar em alguma coisa e você perde isso, e se não tem ninguém atrás de você, você não acaba nem percebendo. Mas, dependendo da situação, essa aqui, por exemplo, eu estou com um piolé, que é o ICX, um equipamento que a gente usa para escalar na neve, colocado atrás da mochila. Então, coisas que eu acho importante você ter para prender fora da mochila nesse tipo de trekking de ambiente. Os seus bastões de esqui, esses bastões que eu estou segurando aqui, isso é legal você ter na mochila para prender, e dependendo da situação, que você tenha até um lugar para você colocar o seu crampon e o seu ICX também, tá? Fora isso, prender... tem muita gente que usa, eu sei, mas enfim, eu costumo não fazer isso, prender isolante, prender barraca fora da mochila. Eu acho que a chance disso se perder, e aí você vê numa situação, dependendo do que você estiver fazendo, já pensou, você está numa situação que você... minha barraca, cadê? Imagina, no final do dia, pode ficar bem complicado, tá? Um pouco sobre, então, essa coisa de montanha, tem essa parte
das botas, né? Essa da foto é uma bota dupla, é um modelo que chama Spantic. Já tem alguns anos que eu comecei a usar esse modelo e eu acho que é o melhor modelo que eu já usei, ele é bem confortável. Então, assim, a bota dupla é o que o nome diz. Ela tem uma parte plástica externa, que é essa que vocês estão vendo, e por dentro ela tem uma outra bota com isolamento térmico. Então, você tira, inclusive, essa bota de dentro, às vezes você precisa secar, alguma coisa assim, então você pode retirar essa bota de dentro. Então, a bota dupla é exatamente isso, é uma bota dentro da outra, e essa parte externa, ela é totalmente plástica, então ela é a prova de umidade, porque você vai estar pisando na neve, esse tipo de coisa assim. Nas viagens que a gente faz, onde a gente usa esse tipo de equipamento dessa bota é no Elbrus, por exemplo, tá? Aqui é uma bota mista, ou seja, ela não é uma bota, ela não é dupla, ela não tem uma outra bota dentro, mas é uma bota que ela tem um isolamento por fora de não entrar água, um isolamento físico, não como o Gore-Tex, por exemplo, que é um isolamento químico, e por dentro ela tem um isolamento, né? Ela tem essa capacidade de isolar, mas ela não chega a ser dupla. É uma bota bacana, dependendo, somente você vai fazer, dependendo, até no Elbrus, dependendo como está o clima, dá para usar. O ano passado eu usei uma bota mista no Elbrus, e você dá para acoplar crampon também, e aí tanto na mista como na dupla, que é esses ganchos, esses ferros que estão aparecendo aí embaixo da bota, né? Sobre o crampon, você tem alguns modelos também, e esse crampon que tem na foto, por exemplo, é um modelo que ele é semiautomático. O que é um crampon semiautomático? Você tem, na parte de trás dele, você vai encaixar numa parte específica da bota e só vai passar uma fita na frente e prender ele, tá? Tem uma outra fotinho depois que é o automático, que eu vou mostrar para vocês também, tá? O crampon, ele tem algumas coisas importantes. Esse é onde apareceu a setinha, esses dentes da frente. Geralmente você usa quando você tem uma parte mais vertical que você tem que subir, tá? Fora isso, você vai usar essa parte aqui de baixo, que é a base do crampon, e você vai caminhar com ele, né? Aqui no meio, você tem a regulagem do crampon, onde você vai regular, então ele é regulável, não um tamanho fixo, onde você vai regular de acordo com o tamanho da sua bota, tá? E aqui no final é essa parte que eu falei, onde você vai clipar na bota e vai dar a firmeza que você precisa no crampon. O crampon é uma coisa que precisa ser muito bem ajustável na bota, porque é uma situação que você está, pode ser até perigosa, se você está caminhando ou subindo alguma coisa, e esse crampon ele sai da sua bota, você pode perder o pé e pode até vir a cair. Então é legal que isso, né, ele tenha uma regulagem bacana na bota. Semana que vem tem uma palestra aqui que eu vou fazer também sobre o Elbrus, não percam. E aí vou falar um pouco mais sobre isso também, porque no Elbrus, por exemplo, é uma montanha que você tem que usar o crampon, e a gente tem um dia que a gente passa ensinando a utilização desse crampon, como colocar, esse tipo de coisa, tá? Aqui, por exemplo, é um crampon que ele é automático, então dá para perceber que ele não tem aquela fita que vem até a frente, então você só encaixa atrás, e aqui esse ferrinho que tem na frente, você encaixa na parte específica da bota. Eu já usei dos dois tipos durante, enfim, muito tempo, e hoje eu uso o semiautomático, que é esse aqui, que eu acho ele bem mais confortável. Eu usei bastante tempo também o automático, só que aconteceu de algumas vezes, apesar de eu conferir, ele está bem preso, dessa parte da frente ele dá uma escapadinha. Então, hoje, já faz alguns anos, eu uso esse semi-automático que, além dessa parte de trás, ele vem com a fitinha aqui na frente, tá? Aqui você tem uma foto que dá para ver. Nessa foto aqui,
Estou usando os dois, num pé eu estou usando a parte de frente do crampon, que é na perna direita, eu estou usando os dentes da frente, e na perna esquerda, que está apoiada, eu estou usando a base do crampon, né? E, por exemplo, como eu disse, a viagem que a gente utiliza isso é no Elbrus, e a gente usa esses dentes da frente no Elbrus, a gente não utiliza, a gente usa mais essa parte de baixo, tá? Mas aqui é uma foto só para ilustrar mais ou menos como você, às vezes, você coloca ele na neve, enfim, na montanha com a parte da frente e na perna esquerda ele colocando na parte de trás, tá? Aqui é uma bota dupla. Eu não vou falar que sou eu nessa foto, senão vocês vão pensar que eu fico cansado depois da montanha. Mas aqui eu tô com uma bota dupla da Solo, né, que é uma marca italiana ali, né? Aqui é uma outra foto com crampon, isso já é uma bota tripla. A bota tripla, então, como o nome diz, é para muito mais frio. Geralmente você utiliza em montanhas acima de 8.000 metros e em viagens aos polos, né? No Denali, no Alasca, a gente usa também, porque é uma montanha muito fria. Então, a bota tripla é isso. São 3 botas, né? Tem uma bota, tem outra e tem essa cobertura final na bota. A gente não utiliza as nossas viagens, é mais a título de curiosidade, né? E aqui uma outra coisa a título de curiosidade também é o snowshoes, que enfim, é um negócio que você usa para aumentar a área que você tem. Isso, geralmente, quando a neve está muito fofa, você clipa a sua bota nesse negócio aí, então ele vai aumentar a área que você está utilizando na sua pisada. Quando você aumenta a área, você tem menos chances de afundar na neve, porque é extremamente cansativo quando você está caminhando na neve e a neve está fofa e você às vezes afunda até o joelho. Cada vez que você afunda até o joelho, você tem que tirar a perna para fazer o próximo passo, dependendo da altitude que você está, é uma briga constante, tá? Então aqui só curiosidade também desses snowshoes. Isso a gente nos Alpes às vezes utiliza em algumas montanhas, dependendo da época do ano, e no Alasca também. Tá? Outra coisa importante, seja para bota de trekking, dependendo da situação, mas principalmente em ambiente que tem neve, é a polaina, que é esse negócio aí que está mostrando, que ela evita de deixar a neve entrar dentro da bota. Porque se você afundou um pouquinho o seu pé, ou a hora que você faz o movimento da passada, você deixa a neve entrar dentro da sua bota, isso ou vai derreter, se não tiver muito frio, e aí vai começar a ficar úmido dentro do seu pé, ou algumas vezes esse gelo entra dentro e acaba não derretendo, e é como se você tivesse literalmente uma pedra no sapato. Então a polaina é bem importante, você vê, ela vem até mais ou menos, ela vem até a altura, nessa outra foto dá para ver aqui, essa peça vermelha, ela vem até a altura do joelho e ela passa com uma fita para prender embaixo da bota e evite que entre neve ali pela essa parte de cima da bota. Então a polaina é uma coisa bem importante também da gente ter, tá? Aqui tem um videozinho que eu vou mostrar para vocês, que é só uma caminhada, isso é do Elbrus, né? Uma caminhada sobre o glaciar com o crampon e as botas. Tá bom? Então, não é nada do outro mundo, mas é uma coisa que a gente tem que acostumar um pouco, principalmente para quem não está acostumado, porque é uma coisa mais rígida que uma bota de trekking, por exemplo. Tá? Outra coisa extremamente importante, que estaria assunto também provavelmente para um tema só dele, são os bastões de caminhada. Eu vejo algumas pessoas, a gente chega na viagem, a gente vai revisar equipamento, coisas assim, e a pessoa fala, eu nunca usei bastão e não vou utilizar. Assim, se é uma posição da pessoa, a gente respeita, tudo bem, mas eu falo dos benefícios, que é o que a gente vai conversar agora, e tento convencer. Em algumas situações mais extremas, eu até falo, se a pessoa não levou e tem para alugar, por exemplo, eu até costumo falar, não, eu pago o aluguel do seu bastão, eu vou levar para você,
E caso você não utilize, não tem problema. Você tá ali, tudo bem, eu fico com aluguel, não tem problema nenhum. E nas situações que isso ocorreu, até hoje eu não voltei com nenhum bastão dentro da minha mochila, né? Todo mundo, em algum momento, pediu para mim, Aguinaldo, aquele bastão tá aí, vamos utilizar, né? Porque o bastão, ele te fornece, assim, em vez de você ter 2 apoios, que são as suas pernas, você passa a ter 4 apoios, né? Isso faz uma diferença muito grande quando você está andando em ambiente de uma trilha, que é um ambiente que você tem, que é irregular, você tem uma pedra que você precisa passar e tudo mais. E o bastão, ele te ajuda tanto na subida, para você ter mais equilíbrio e até para você dividir um pouco essa força que você está fazendo na perna, e na descida, para articulações, principalmente joelho, ele ajuda demais, porque ele distribui essa carga que você faria somente no seu joelho, por exemplo, ali na frente também como apoio. Então, o bastão, além do equilíbrio, acho que o principal que é do uso do bastão é o equilíbrio que ele te dá muito mais segurança, evita de você ter uma queda, né, muitas vezes, e de economizar suas articulações, né? Então, isso para quem tem problema no joelho, ou para quem até caminha muito, como a gente costuma caminhar, ele ajuda bastante nisso, né? E aí, umas coisas importantes que você pode ver quando você for comprar um bastão de caminhada, e uma das mais importantes que eu acho vamos ver o que vai dar para ver, qualquer coisa depois a gente esclarece isso melhor, são justamente onde ele faz esse encaixe, né? Porque o bastão ele tem 2 ou 3 seções, isso para você diminuir ele e ele ficar de um tamanho compatível para quando você for viajar, levar na sua mochila e tudo mais. Então, alguns bastões, nessas articulações onde você vai usar para diminuir, ele é de rosca, ou seja, que você tem que fazer um movimento. Você faz um movimento de rosquear para ele expandir uma bucha que ele tem dentro desse cano, e aí essa bucha expandida ele dá firmeza. O problema disso é quando você está com luva, por exemplo, para você pegar o bastão e fazer esse movimento de rosquear, a luva escorrega. Então não é o melhor dos mundos, né? O legal é que você tem um sistema de clipe, né? Ele tem uma alavanca, esse bastão ele tem isso. Na foto, infelizmente, eu não achei uma que mostrasse só isso, e eu não estou com o meu bastão aqui comigo. Então você tem um clipe que com a mão você libera essa pressão desse clipe, e aí você consegue ajustar, né? Porque você durante o seu trekking, você muitas vezes tem que ajustar o seu bastão. Se você está numa descida, você tem que ter um comprimento de bastão. Se você está numa subida, você tem que ter outro comprimento. Então, esse sistema de clipe, você estando com luva, fica muito mais fácil de você mexer com isso e ajustar o seu bastão, tá? Outra coisa legal também é que é na empunhadura. Quando você tem essa fita que você vai colocar na sua mão, para você não perder o bastão, enfim, até te dar um pouco de conforto para descansar a mão em algumas situações, tem alguns bastões que você precisa ter uma chave para liberar o sistema e mexer no tamanho dessa fita, né? Então isso não é legal, porque você não vai ficar levando uma chave enfim, uma chave Phillips para a montanha para fazer isso. Então é legal que você procure um bastão onde você pega, ele costuma ter essa fita, você sobe essa fita e aí ele destrava e aí você consegue mexer enfim, no diâmetro que você quer, dependendo se você está com luva ou não, e depois a hora que você abaixa, isso trava de novo, tá? Então é muito importante quando vocês forem comprar um bastão, alguma coisa assim, observar esses pontos, que ele não seja esses de rosquear, que dependendo da sua situação ele vai te trazer problema, e que também nessa empunhadura que ele seja um sistema que você não precise de uma chave para regular isso, tá bom? Aqui algumas situações que eu falei que a gente pode usar o bastão equilíbrio, por exemplo, atravessar rio. O bastão é excelente porque pedra, principalmente pedra em rio, esses seixos eles não são firmes, né? Então o bastão te ajuda muito nesse tipo de travessia. Aqui para um glaciar, por exemplo, que dá para você ter mais firmeza. E aí, enfim, nas subidas, né? Quando você vai, por exemplo, subir também, ele te ajuda bastante nesse ele te dá muito mais firmeza nesse tipo de situação, tá?
Outra coisa que eu vou falar também um pouquinho sobre saco de dormir. O saco de dormir, o mais interessante dele, assim, ele, do mesmo jeito da jaqueta que a gente conversou, ele também pode ser sintético e ser de pluma de ganso também. Vale, a situação do saco de dormir vale também para o que a gente conversou sobre as jaquetas, né? O de pena ele vai ser muito mais compacto, mais leve, e o sintético ele vai ter mais volume e vai ser mais pesado. O de pena molhou seu saco de dormir, ele não vai te aquecer à noite, então é importante que ele esteja bem acondicionado dentro da mochila, em saco estanque, alguma coisa assim, para ele não molhar. Mas uma coisa interessante aí a respeito do saco de dormir é essa coisa sobre a temperatura, né? Muitas vezes a gente vê anunciando o saco de dormir menos 20, menos 30, menos 15. Geralmente, isso que é falado, quando você vê um anúncio, que você vai ver na internet, alguma coisa assim, é a temperatura extrema que o saco de dormir aguenta. Tá? O que quer dizer a temperatura extrema? A temperatura extrema quer dizer que provavelmente, se o saco de dormir for menos 20 e tiver menos 20, é que provavelmente você não vai morrer. Mas isso não quer dizer que você vai passar uma noite agradável. Então, se você tiver um saco de dormir de menos 20 e fizer menos 20, você vai passar uma noite ali acordado, batendo os dentes e tudo mais, então não vai ser agradável. Então, o que a gente precisa observar no saco de dormir é a temperatura conforto. Tá? Então, geralmente, quando o saco de dormir ele vem lá menos 20 de extrema, a temperatura conforto dele vai ser menos 10 ou menos 5, dependendo se ele é de pluma ou sintético, material. Mas, geralmente, ele é 10 a 15 graus a temperatura conforto, diferente da temperatura extrema, né? Então, a gente pede, por exemplo, em algumas viagens, pede para as pessoas levarem saco de dormir menos 10 ou menos 15, alguma coisa assim. Mas, Aguinaldo, a gente vai pegar menos 15 na barraca? Não, mas essa é a temperatura extrema. Então, o que a gente vai ver é a temperatura de conforto do saco de dormir. O melhor saco de dormir é o modelo Múmia, porque você, que nem esse da foto, porque o seu corpo, ele fica melhor acondicionado aí dentro, e aí você tem um pouco menos de espaço, mas isso vai te gerar mais calor e vai te aquecer de melhor forma, né? Aqui é o modelo Múmia, infelizmente esse rapaz provavelmente ele não sobreviveu, tô brincando, colega, tá vivo até hoje, conheço, conversei com ele ontem, tudo tranquilo. Então, essas coisas são importantes a gente ver, assim, o principal de a gente ver no saco de dormir, tá? Bom, a respeito de trekking na neve, tem um equipamento que a gente usa em algumas situações, que é o Piolé ou IceX, que é essa ferramenta que vocês estão vendo aí, né? Então, o IceX, ele serve para o que a gente usa nas nossas viagens, no Elbrus, por exemplo, basicamente para a questão de segurança. Então, se você está numa parte que é um pouco mais inclinada da montanha, você vai usar esse IceX como apoio, e se você cair, a gente tem um mini curso sobre isso na montanha, você vai usar ele para parar a sua queda, né? Porque numa encosta nevada, a partir do momento que você começou a cair, se ela tiver um pouco mais dura, se você não parar a sua queda logo, você vai embora, né? O gelo, ele te faz escorregar muito rapidamente. Então, é uma coisa que para as nossas viagens, ele acaba servindo como um equipamento de segurança. Uma coisa legal, essa foto eu coloquei, porque uma coisa legal que tem para observar sobre o IceX é a altura dele. Então, aqui eu estou com ele apoiado no chão, ele está aqui do meu lado esquerdo da foto. Então, uma coisa legal para você ver o tamanho do IceX é que você segurando ele com o braço esticado, ele fique a ponta dele quase esbarrando no chão. Tá? Então, você segurou o IceX e aí você está com a ponta dele quase esbarrando no chão. Tá? Porque ele tem tamanho. Você tem IceX de 50 centímetros, 60, 70, 80 centímetros. Então, isso é uma coisa legal para a gente fazer um teste rápido quando for comprar ou até mesmo alugar. Tá? Dependendo do terreno, ele serve também como apoio, né? Como nessa foto, para você ir apoiando e progredindo no glaciar. Tá bom? Aqui é uma encosta um pouco mais íngreme, e aí você já pode usar dependendo
o tipo de terreno você pode usar você está com um IceX longo, não é aquele curvo que eu vou mostrar de escalada, mas ele serve, a ponta dele serve também para te ajudar nessa subida, tá? E aí um outro modelo que é só de curiosidade, isso a gente usa para escalar realmente em parede vertical, e aí ele é um modelo curvo, e ele é menorzinho, né? Ele é bem menor, que você vai usar especificamente para escalada mais vertical. Ele tem esse formato curvo porque ele te facilita esse movimento de você colocar ele no gelo e de tirar, tá? Que é, por exemplo, como nessa foto. Então ele é bem mais curtinho e tem esse modelo, essa curvatura que te ajuda nesse movimento de jogar na parede. Já estamos acabando aqui. Barracas, falar um pouquinho, mas assim, que é um outro tema também bem extenso, mas eu vou falar principalmente do tipo de barraca. Nas nossas viagens, a gente utiliza a barraca, por exemplo, no Kilimanjaro, só que a gente fornece as barracas, as pessoas não precisam levar. Mais curiosidade, se alguém está pensando em comprar uma barraca, alguma coisa assim. Nessas fotos você tem 3 tipos de barraca. Você tem a barraca tubular, que é essa de baixo no canto esquerdo. Você tem a geodésica, que é essa de cima do canto direito. E você tem uma outra mais simples também, que é essa que está aqui no cantinho direito. Né? A barraca, cara, dependendo da situação que você vai... Eu tenho 6 barracas em casa, né? Dependendo da situação que você pode optar por um modelo ou outro. Essa da direita aqui, por exemplo, a minha barraquinha, eu uso aqui no Brasil, que é uma barraca 3 estações, né? Que é uma barraca que ela só tem ela tem 3 varetas. Ela tem 2 que se cruzam e uma aqui na frente. Ela já me dá uma boa estabilidade para vento e como é 3 estações, ela segura bem o frio também. Né? Essas outras aqui do canto esquerdo são todas barracas para alta montanha. Essa aqui de baixo, que é uma barraca tubular, embora ela pareça frágil, é uma barraca que ela aguenta extremamente parte de vento e de frio também. É uma barraca muito simples de montar, né? Você vê que ela tem 3 varetas, ela tem uma no meio e essas 2 nas pontas, né? Essa barraca aqui, inclusive, é do Manuel, a gente usou essa barraca a última vez no Mustagata, lá na China. Pegamos muito vento com ela e ela aguenta bem esse tipo de temperatura. Eu não vi no Brasil para vender ainda, mas eu sei que fora tem. E essas de cima, essa aqui é um modelo da North Face, por exemplo, que dá para usar até em montanhas de 8.000 metros, que é uma geodésica, ela já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 varetas, fora o avancê. Ela tem fora essa coisa que o avancê que vem aqui para frente. Então ela tem uma estrutura que ela é melhor condicionada em termos estruturais para vento. Tá? Então ela aguenta bastante vento e são barracas, é uma barraca 4 estações, que a diferença da barraca 4 estações, por exemplo, é que você tem as telas, mas todas essas telas ela tem um outro nylon, que aí não é telado, que você pode fechar tudo isso e manter a barraca mais quente. Em ambientes frios, uma coisa legal de se fazer é deixar, principalmente as barracas, isso vocês podem ver que é legal, que facilita muito para entrar e sair, é que ela tenha 2 portas, tá? Todas essas barracas aqui das fotos, elas têm 2 portas. Se tiver em 2 na barraca, fica mais fácil combinar de à noite precisa sair para ir ao banheiro, alguma coisa, ou mesmo para entrar e colocar os equipamentos, cada um usa uma porta diferente. E quando você vai dormir, você pega em cada uma dessas portas, você deixa um pouquinho aberto, que isso faz o ar circular um pouco e evita a condensação dentro da barraca, porque uma coisa desagradável é você acorda de manhã, a sua respiração, ela condensou, né, no teto da barraca, e a hora que você se mexe, você começa a tomar aquela chuva daqueles cristais de gelo que ficaram condensados dentro da barraca. Tá? A barraca, ela sempre é legal, assim, em ambientes mais frios, que você utilize ela para quantas pessoas forem. Por exemplo, se uma barraca é para 2 pessoas e você dormir sozinho dentro dela, vai ser muito mais confortável, mas você vai ter mais frio, porque a área que você vai ter ali para o seu corpo aquecer com o calor que você vai gerar é muito maior. E 2 pessoas ali dentro,
esse calor vai ser esse calor que o corpo vai gerar, ele vai aquecer de uma forma muito mais uniforme e vai aquecer mais a barraca também, tá? Então isso só é uma passada rápida em cima das barracas. Aí depois desses temas, se vocês tiverem alguma dúvidas, se tiverem dúvida, a gente vai conversando e perguntando, até coisas que eu não mostrei. Bom, e aqui essa última foto, para vocês verem o rapaz realmente equipado, né? Então, uma mala de rodinha, um bastão e tá feito o negócio. É brincadeira, eu espero que você esteja dando risada, porque senão eu vou perder meu emprego como guia se o chefe ver que tinha uma mala de rodinha e eu carregando essa mala. Essa foto é na Mongólia. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui. Maravilha. Então tá, pessoal, eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas que a gente teve aqui. Opa! Deixa eu só abrir aqui o meu... Ótimo, sumiu aqui o meu chat. Espera aí. Eita, nós. Tem uma pergunta do Geraldo Cruz. Não, peraí. Só me fala onde que eu sumiu aqui. O chat não estou achando ele. Alguém puder me ajudar. Só clicar no... O chat do lado direito aqui. Eu não estou achando ele. Bom, eu posso passar o nome das pessoas e elas perguntam. Geraldo Cruz. Opa, boa noite. Boa noite, Geraldo. Aguinaldo, o que eu coloquei aqui é, se possível, lógico que eu sei que é difícil, você ter... Qual seria o custo médio para um kit? Um custo médio para quê? Desculpa? Um kit, para fazer... um kit básico. Tá. Ou para o kit, é difícil de mencionar, mas o básico do básico, uma média inicial. Sim, tudo bem. Aí, eu só vou te dar 2 exemplos que vai variar se você vai ter ambiente que você vai ter neve, onde você precisa usar bota dupla, crampon, piolé, esse tipo de coisa, ou num trekking. Então, eu vou pegar 2 exemplos, um trekking para o Kilimanjaro e um trekking que a gente faz para o Elbrus, por exemplo. Né? E tanto nessas 2 situações e em muitos outros lugares, você tem a opção de alugar equipamento. Então, de repente, você não quer comprar uma bota dupla, porque você vai usar aquela vez, você não sabe se você vai curtir aquilo ou não, então também tem a opção de alugar. Então, assim, um trekking, por exemplo, o Kilimanjaro, você vai gastar mais ou menos contando, aí eu estou contando saco de dormir, tá? Estou contando, enfim, mochila, essa coisa toda. Você vai gastar mais ou menos uns R$5.000, tá? Para comprar todo esse equipamento. E para você ir para um ambiente que você precisa de equipamento mais específico, como bota dupla e crampon mais ou menos, você vai gastar uns R$7.000, R$8.000 mais ou menos, tá? Lógico que isso eu estou sendo bem subjetivo, porque você tem, enfim, você pode estar comprando equipamento nos Estados Unidos, você pode estar comprando equipamento no Brasil, então eu estou tendo uma média mais ou menos disso, tá? A partir de uns $1.000, $1.500 a partida, né? Isso já é um ponto de partida. Eu tive uma vez um cliente que ele não queria gastar muito porque ele estava indo para o Kilimanjaro, porque ele não sabia se ele ia gostar ou não. E aí eu peguei um dia desses e passei o dia com ele comprando algumas coisas. E aí eu lembro que isso já tem uns 4 anos mais ou menos. Ele tirando o saco de dormir com R$2.000, ele comprou tudo ali. E assim, o grande lance é o seguinte: quanto melhor equipado você tiver, você vai sofrer menos na montanha, ou seja, você vai
né? Você vai estar mais aquecido e tudo mais. E quanto menos você se preocupa com frio ou com coisas assim, mais vai estar gastando, você vai estar gastando menos energia e vai estar com suas preocupações de outras coisas. Então, quanto melhor equipado, mais chance de ter o cume, e principalmente você vai usufruir mais da viagem, vai prestar atenção em outras coisas e não no, enfim, no frio que você está passando no pé, na mão, coisas assim, tá? Com certeza. Beleza. Tranquilo. Valeu. Joia. A Ana Lúcia Martins. Oi, Ana. Ah, peraí, achei, não. Ana Lúcia está por aí? Adriana. Estou aqui, mas eu estou tentando entrar aqui no vídeo. Peraí. Opa, apareceu aqui no microfone. Foi. Não, é bem simples, tá? Tudo bom. Para esse do Ganges, tá? Da nascente do Ganges, que equipamento básico precisaria? Porque quanto à nascente do Ganges, não perca a nossa palestra que vai ter também. Isso. Mas a nascente do Ganges não sou eu que guio, é o Luiz Simões. Luiz, você está por aqui, Luiz? Estou aqui, sim. Você pode responder essa pergunta, dona Lúcia? Posso perfeitamente. Por favor. Como o Aguinaldo falou para vocês, o equipamento ele pode ter diferentes variantes. E o importante é que quanto melhor equipado você tiver, mais cômodo vai ser o seu trekking. O equipamento para o trekking na nascente do Ganges consiste basicamente em uma boa mochila de aproximadamente 35 litros a 40 litros. Não precisa ser uma mochila carga toda, a nossa carga aqui no final do dia tem carregadores. Entregar para a gente o nosso material. Tem carregadores. Então, o que você vai carregar na sua mochila vai ser o material que você vai precisar no dia. Um anorak, umas luvas, protetor solar, alguns snacks. Não, eu te pergunto assim por variação de temperatura. Durante o dia. Porque objetos pessoais, câmera, telefone, coisas pequenas. Então, o trekking da nascente do Ganges, você já fez algum trekking com a gente? Não. Ou algum trekking com alguma... Não, montanha não. Você não fez. Não. Então, eu vou tentar te explicar assim um pouco rapidamente, porque é um assunto bastante extenso. O ideal seria ler a lista de trekking, que ela está... Não, eu já fiz trekking, tá? Já fiz, não fiz com vocês, eu sou agente de viagem, tenho bastante noção. Tá? Eu só te pergunto porque tudo agora que ele falou até agora era tudo para temperaturas extremas, né? Muito extremas. Então, isso. Então, o que eu queria saber, assim, o básico para a nascente do Ganges, que me parece que não vai ter tanta diferença de temperatura, mas a altitude é alta, então quer dizer que vai ter frio. Então, só o básico, assim, que precisaria, bota, mochila, bastão... Bota de trekking, bastão, mochila de 35 a 40 litros, um saco de dormir para uns menos 10, menos 15. Não é um trekking de temperaturas extremas. Nesse aspecto, ele é similar ao trekking do Everest, por exemplo. Bastante similar ao trekking do Everest. Talvez com temperaturas um pouquinho mais altas que no trekking do Everest, mas com pouca diferença. Então, eu já fiz Nepal, Tibete, já fiz Overland do Tibete, atravessei Nepal, China, já fiz a Ásia várias vezes, né? No trekking da nascente do Ganges, nós temos uma altitude máxima de 4.700 metros, 4.700, ou seja, é inferior
ao que é, por exemplo, o Calapatar, que é praticamente quase 1.000 metros acima disso. Então, mas ele está um pouquinho mais ao norte, bem pouca coisa, mas um pouquinho mais ao norte do que o campo base do Everest. É bastante similar, um pouquinho menos frio do que no trekking do Everest. Mas basicamente é um equipamento básico de trekking, como o trekking do Everest, como o Kilimanjaro, né? Anorak, de preferência de Gore-Tex, uma calça impermeável, montanhas, ainda que a gente procure sempre programar as nossas viagens na melhor época do ano para cada lugar que a gente esteja guiando as pessoas, a possibilidade de chuva ou de neve sempre existe, né? Não tem como a gente fugir disso. Então, anorak, calça impermeável e transpirável, boas botas, provavelmente, se possível, com Gore-Tex, boas luvas, boas meias, né? Em fevereiro eu estava no Alasca com menos 30. Então você está preparado. Então já passei um friozinho. Não, no trekking da nascente do Ganges a gente não chega nem perto, nem longe disso. Tá. Bom, perfeito. Mas dá uma olhada no nosso site, porque a lista está bem completa e com exemplos, né? Aliás, para todas as nossas viagens. Cada viagem tem a sua lista de equipamentos. Então, é perfeito. Mais detalhe, dá uma olhada no site que você vai ver assim, tudo bem com exemplos e tudo bem detalhado. Obrigado, Luiz. Obrigada. E não perca. E se você está interessado nesse trekking que é maravilhoso, não perca a palestra daqui a uns dias. Não, vou fazer sim. Tá, obrigada. Mas não ligue agora, espere que tem mais promoções. Bom, achei as perguntas aqui. A Daniela, aonde comprar o Osprey mais barato? Alguma dica? A Daniela está por aí ainda? Tá. Então, eu venho assim, e aí eu vou até já linkar com outra pergunta, que o Mac está falando para mim aqui. Ultimamente a Osprey tem aparecido mais que a Deuter. Caiu muito a qualidade da Deuter. Então, eu vou fazer essas duas coisas. O que acontece? Durante muitos anos, eu usava antes a Deuter, que é uma marca alemã, né? E desde 2015, eu já vinha paquerando a Osprey, eu fui fazer uma expedição lá no Alasca, que eu precisava de uma capacidade grande de carga na mochila, e aí optei por comprar uma Osprey lá para utilizar. E assim, tanto... eu, o Manuel, hoje a gente nós somos embaixadores da marca da Osprey aqui no Brasil, mas assim, e foi uma coisa que eu conversei com o Manuel antes da gente fazer isso, aceitar isso, porque assim, se a gente não confiasse, se a gente não tivesse gostado da mochila ou dos equipamentos, a gente não teria aceitado, enfim, esse encargo como embaixadores da marca e tudo mais. E eu tive uma surpresa muito boa, eu gostei muito. Então, assim, eu achei a Osprey melhor do que a Deuter. Agora, assim, isso estou falando de 2015. Eu não sei se de lá para cá, que ele perguntou aqui, se a qualidade da Deuter caiu. Eu não sei. Nessa época, eu achei muito mais confortável a Osprey do que a Deuter, né? Então, eu venho utilizando essa mochila e eu não sei se é esse o fato que ela está aparecendo mais, ou se, enfim, mas eu gosto muito mais hoje da Osprey do que da Deuter. Agora, onde comprar mais barato? Aqui a gente tem, tem três, aqui em São Paulo, né? Não sei no resto do Brasil, mas aqui em São Paulo eu sei que eles fazem algumas promoções e tem preços bons. A gente tem a Casa de Pedra, a Nepal, Montanhismo, que é na Lapa, e a Bivac, que é ali na Praça da Árvore, né? E eles costumam ter uns preços bons, essas mochilas. E fora isso, aí Estados Unidos realmente aí é um lugar ótimo. Mas para vocês terem uma ideia, como eu disse em algum momento aí da palestra, o equipamento bom, ele é caro. Eu sei que essa Osprey que eu comprei em 2015, se eu não me engano, eu paguei acho que $800 lá nos Estados Unidos, né? Tá? Então, tanto o Mac como a Daniela, alguma dúvida a respeito disso?
Não, Hélio falando aqui, foi eu que fiz a pergunta. Não, realmente, Opa, tudo bem? Não, realmente é isso mesmo. Eu escutei um pouco falar que a garantia que antigamente da Deuter era All Life e ela tinha acabado com essa garantia, né? E que a Osprey tinha começado a fazer essa garantia. Eu usei Ferrino muito tempo, usei Deuter e eu estava querendo saber. Ferrino é das antigas, né? Para quem... É das antigas! Então, assim, era para poder entender assim, se vocês sabiam alguma diferenciação aí atualmente das duas, para fazer um upgrade para a Osprey, entendeu? Só Então, isso, obrigado. Tá. Não, imagina. Pera, só um minutinho, Daniela, desculpa. Então, o que eu senti de diferença na época foi principalmente o conforto. Né? Eu achei, depois que comecei a usar a Osprey, eu achei que ela modela melhor no corpo, né? E nessa primeira viagem que eu fiz com uma Osprey, eu já estava com 25, 30 quilos, então, e durante vários dias, muitos dias, e eu realmente, tudo bem que eu sou um cara forte também, não, brincadeira, mas eu achei ela bem confortável. Então, o principal que eu achei entre as duas mochilas é que a Osprey me deu muito mais conforto do que a Deuter. Daniela, desculpa, pode falar. Não, imagina. Não, eu ia comentar isso, assim, o que eu ouço as pessoas falando é que ela parece que veste melhor, ela tem uma expansão muito grande, então, assim, isso te poupa de carregar muita lona, porque parece que cabe bastante coisa nela, porque ela expande, né? Eu não tenho uma, tô louca por uma, mas ainda não tenho. E a minha experiência com Deuter, eu tenho uma Deuter há 10 anos, eu gosto muito. Ela parece um sofá nas costas, mas ela é muito pesada. Eu peso 50 quilos, 3, 4 quilos é mochila vazia, né? Então, a troca pela Osprey seria pelo peso também, para poupar peso. E é isso mesmo. As Osprey são mais leves do que a Deuter também. Né? Então, tá bom. Deixa eu ver aqui. O que mais a gente tem? Equipamento básico do Ganges já foi. A Daniela também comentou aqui. Bastão é vida, com certeza. Principalmente para quem tem os joelhos já um pouco... O sarcófago, então, aí tem isso parece o 616191 comentou aqui, foi um comentário, mas eu acho que é legal falar. Ele comentou aqui: eu só fico imaginando sair do saco de dormir de madrugada para fazer xixi. Realmente, meus amigos. Mas para isso existe uma coisa que a gente usa que chama pee bottle, ou o pote do xixi, né? Então tem, eu não sei se todo mundo conhece, mas tem uns cantis da Nalgene ou alguma coisa assim, algum cantil que ele tem a boca mais larga, né? Isso para os homens, né? Então você geralmente, por exemplo, eu nem saio do saco de dormir. Eu só viro para o ladinho e faço o meu xixi nesse Nalgene e aí eu tampo ele. Eu sei de histórias que eu não vou comentar agora de quem, mas que às vezes troca isso, pensa que é tangue e acaba tomando o Manuel. Opa, desculpa, fugiu assim. E aí, para as mulheres, realmente isso é um pouco mais complicado, mas aí você tem algumas coisas que você tem, um cone, que é um material descartável que você pode usar, não é cone, não é cone, como se fosse um funil, e aí você pode usar aquilo também. E eu já vi também algumas mulheres comentando que levou um Tupperware, que é mais largo, e aí faz ali e depois tampa. Então tem alguns macetes, alguns truques que dá pra gente não sair do saco de dormir para isso, né? Tá. Deixa eu ver. Adriana pergunta: oi, Adriana, boa noite. Deixa eu ativar aqui. Pera aí, Adriana, que está sem som, deixa eu ativar o áudio. Ou acho que você precisa ativar aí, Adriana. Ah, é verdade, até esqueci. Não, eu falei a menina das perguntas, né, hoje. A minha pergunta, não sei se eu passei batido ou você esqueceu, mas eu tenho uma curiosidade sobre a espessura do isolante térmico para neve, como que é? Uhum.
Tá bom. O que, assim, você tem alguns que na especificação que você vai ter para que ele vai te servir. Mas geralmente, eu estou no vídeo aqui, né? Eu tenho um aqui que eu vou pegar, isso eu tenho aqui que eu estava usando ele fazer exercício. Espera aí, galera, já volto, tem só um minutinho. Tirei o dono da palestra. Voltei. Então, assim, esse aqui, por exemplo, ó, dá para você ter uma ideia, ele tem mais ou menos quase 1 centímetro, talvez, de espessura. Esse aqui é de uma marca que chama Thermarest, tá? Que é um isolante de célula fechada, que a gente chama. O jeitão dele. Isso aqui, tá? Então, esse aqui, por exemplo, ele já é suficiente para um ambiente onde você vai dormir, com neve, tá? No gelo. O que eu tenho feito ultimamente, eu tenho usado infláveis, tá? É isso que eu ia te perguntar, se você acha melhor, né? Então, eu acho inflável, ele é mais fácil de você carregar e ele te dá mais conforto. Porque, principalmente quando você vai carregar a mochila pesada, que você põe a barrigueira aqui, que você vai deitar de lado, tudo, ele fica mais confortável para você deitar. E essa marca, e tem uma outra que chama Seat Summit também, eles têm os isolantes específicos para temperaturas. Nas embalagens deles vem para até -10, entendeu? Alguma coisa assim. Então, já tem algum tempo que eu tenho usado os infláveis e estou achando ótimo. É claro que você tem que tem que levar um kit de reparo, alguma coisa assim, e dependendo da altitude que você tiver, às vezes encher um inflável, ele pode te custar um fôlego, né? Então essas coisas também tem que levar em consideração. Mas assim, eu acho que até você, se não é altitude muito extrema, até 6.000 e pouco, alguma coisa assim, eu costumo levar um inflável numa boa, ele isola bem e dá bastante conforto. Mais uma dúvida não, uma dica que talvez você já acabou de responder, que seria do número 1 mesmo, fazer o número 1. Porque assim, ó, quando a gente eu fiz uma montanha de gelo que a gente ia subir o ano em Potosí, e aí no treinamento não, como é que fala? Quando a gente tá aclimatando, a gente fez uma montanha, e aí que vai com as cadeirinhas, né? Então, assim, para o homem fica mais fácil, né? Para a mulher tirar tudo aquilo. É tão ruim. Agora eu fiquei pensando até quando fui fazer a pergunta. Se eu lembro, acho que eu não lembro de ter feito xixi. Eu acho que, eu não sei se não me deu tanta vontade, eu consegui segurar, porque a gente saiu 5 da manhã e voltou 3 da tarde, que foi uma coisa bem atípica que aconteceu. Mas, assim, sei lá, se tem alguma dica, se seria... Olha, se vocês infelizmente... Então, já, assim, mas infelizmente não. Você tem que desequipar e muitas vezes tirar a cadeirinha. Tem algumas, só que aí todas as camadas de roupa precisam ter. Que ela tem um zíper na parte de trás onde fica ali o bumbum, entendeu? Mas aí todas as suas camadas tem que ter isso. Eu nunca achei todas as camadas com isso, eu nunca usei. Mas aí realmente você tem que tirar a cadeirinha, você tem que desequipar para fazer o xixi e alguma coisa assim. Tá? O que acontece, eu também nunca usei, só ouvi falar. Algumas montanhas, mas isso em situações de montanhas de 8.000, coisa assim, alguns alpinistas, eles vão com fralda, né? Põe uma fralda geriátrica e aí... Eu acho que eu já ouvi falar isso. Eu acho que é lei, eu jamais faria isso. Mas daí não congela depois? Então, tem essas coisas. Eu, quando eu fiz o 8.000 que eu fui, eu não precisei fazer xixi nem nada, diferente de amigo meu que está aqui, que já precisou tirar as calças e correr, quase se matou para fazer xixi ou, sei lá, coisa pior a 8.000 metros. Mas, assim, realmente você tem que desequipar para fazer o que tem que fazer. Né? É um trampo.
fácil, não. Eu gosto de, tipo, trocar essa experiência, porque às vezes tem pessoas que já passou, né? Mas, assim, eu sei que é mais difícil mulher nessa área, né? Alguém já passou, pode levantar a mão aí, mas enfim. Eu ia comentar que eu sou recordista mundial de número 2 em montanha, né? Está lá no Everest, a 8.700 metros, eternamente. Então tem história para contar, né? Mas então, obrigada, viu? Imagina, que é isso. Bom, Carmen, tá aí? Pergunta sobre bastões com mola. Tá aí ainda, Carmen? Isso, oi, boa noite. Oi, Carmen. Então, a minha pergunta, tu conversou bastante sobre os bastões, mas tu não falou no tipo de bastões que tem mola interna, que eu acho que ele ajuda muito. E o ano passado, quando eu fiz ali a expedição do Campo Base, eu fui com a Kate, com a Caterine, e perguntei para ela, ela disse, não, a gente não usa com mola, mas eu acho que faz tanta diferença o bastão com a mola interna. E a segunda pergunta que eu também fiz para ela, se tem noção de quanto tempo dura a mola. Porque, tipo, eu fiz 800 quilômetros no caminho de Compostela, depois fiz ali o Campo Base, fiz a trilha Inca, todos com o mesmo bastão. E me parece que as molas funcionam bem, mas então eu não sei até quando eu posso contar com as molas. Uma hora vai dar problema. Quando trocar? Então, bom, aí é o seguinte, eu acho que você é melhor do que eu, por exemplo, porque assim, eu nunca utilizei bastão com mola. Então eu não sei quanto vai durar. Você já está tendo uma experiência, já está usando esse tempo inteiro, então, enfim, se eu fosse você, talvez eu trocaria, porque você já usou bastante. E assim, e aí, lógico, é uma questão de pessoal, tudo bem. O que eu nunca usei bastão com mola e não uso é porque ele te dá menos, em alguns terrenos mais acidentados, às vezes a mola, porque aí ele tem esse jogo da mola quando você vai usar. Isso pode não te dar a firmeza que você precisa para determinados terrenos, né? Então, quando você está com o bastão sem mola, você põe o bastão e você sente ele fixo ali, você sente ele firme ali. O da mola, muitas vezes, ele vai ter esse jogo da mola, né? Então, é por isso que a gente acaba não utilizando. Mas é claro, questão de gosto pessoal, você se adaptou legal, fez o trekking do Everest, fez o caminho de Santiago, fez um monte de coisa com ele e achou legal. Ótimo, excelente. Oi. Escapou aqui. Não, voltei. Quando eu fui comprar a primeira vez os bastões, eu li muito a respeito e li sobre as molas, que ajuda muito, e eu acho que ajuda muito. E como você não falou, não comentou, e o ano passado também conversei com a Kate, e ela não soube dizer nada, disse, não, a gente não usa. Eu fiquei, assim, invocada com isso. Como assim é tão bom? Eu realmente acho. Olha que tu faz aquele esforço da subida e tu nota a ajuda que o bastão te dá, sabe, com a mola. Tu vê a mola funcionando. Então, eu achei muito bom. Essa era a minha curiosidade. Mas eu penso em trocar o bastão, então, né? Por outro de mola, claro, né? E eu vou procurar um para experimentar também, viu? Mas, assim, basicamente, como eu disse, é uma questão pessoal, mas o motivo de a gente não utilizar é mais esse. Porque, às vezes, dependendo do terreno, às vezes esse jogo da mola pode não te dar a firmeza suficiente que você precisa para lá. Mas que bom, eu vou experimentar. Mas troca a mola, viu? Meu Deus. Vou trocar, vou comprar bastões novos, então, com mola. Obrigada. Imagina, Carmen. Obrigado a você. Deixa eu ver. Flávio. Boa noite, pessoas que comentam as histórias nacionais melhoraram bastante. Porém, os importados ainda são bem superiores. Flávio, tá por aí? Positivo e operante. Opa, boa noite, Flávio. Então, Flávio. Opa, que legal. Olha, em relação às marcas nacionais e as importadas, eu concordo com você que as marcas nacionais melhoraram bastante, mas os importados, sim, eles são superiores, tá? Ainda são superiores.
E, além disso, você tem uma variedade maior dos equipamentos importados, né? Você tem mais modelos de anoraks dentro, né, dessas marcas. Você tem... Porque, infelizmente, a gente tem poucas marcas aqui no Brasil produzindo equipamentos, né? Então, assim, nas mochilas você tem mais variedade. Dentro da mesma marca você tem vários modelos de mochila. Então, enfim, a gente tem... Eu lembro quando eu comecei a fazer montanha, eu ia comprar meião na feira, ia comprar roupa no Carrefour para ir, enfim. Então a gente melhorou muito em relação a isso, mas os equipamentos de fora, eles ainda são superiores na questão de qualidade, muitas vezes, e principalmente de variedade. Sem dúvida. Eu ainda sou novo ainda nessa parte de trilhas. As minhas conquistas foram apenas em território nacional. E eu fiz, né, como bom mineiro, Lapinha Tabuleiro, Serra dos Alves, Pico da Bandeira. Estou fazendo agora, estava me preparando para fazer Serra Fina, Petrópolis, Teresópolis, aqui perto, enfim. Então, no caso de botas, principalmente botas, eu tenho experiência com a Solo, North Face, Salomon, e ultimamente eu comprei uma Vento e fiquei surpresa com a qualidade da Vento. Que legal, que é do Rio Grande do Sul, né? É isso, exatamente. Uhum. Gostei muito da Vento e também falam muito bem da Snake, né? Mas eu acredito que isso seriam botas aqui para os trekkings nacionais, né? As travessias nacionais, né? Para uma média alta montanha, já equipamentos importados, sem dúvida, são os mais indicados, né? Mas assim, em relação a bota especificamente, assim, eu já usei Snake, tudo mais, a Vento eu conheço, mas não usei ainda. E a bota que eu uso hoje, que eu me adaptei mais nesses últimos tempos, é uma da Salomon, aquela 4D GTX lá. Eu achei ela excelente, tanto de solado como de conforto. Agora, eu não sei, esse da Vento eu não sei, mas dependendo do modelo, para um Kilimanjaro, por exemplo, onde você vai chegar ali a quase 6.000, que é uma montanha que você não vai ter neve e tudo mais, talvez uma bota dessa também daria, entendeu? Nesse aspecto. Perfeito. Ok, obrigado. Eu que agradeço, Flávio. Valeu. O Gabriel Bastos, por aí? Gabriel, fale agora ou se cale para sempre. Vamos lá. Muitos equipamentos quase congelância dos órgãos na madrugada. Então, o 616191 está falando que quase congelou na sala dos órgãos por equipamento não coisa. A primeiro trekking que eu fiz quando era moleque em Itatiaia, eu passei por isso. Eu levei aquelas mantinhas paraíbas quadriculadas. Afe Maria. Tudo bem que eu tinha 14 anos de idade, mas enfim. Eu comprei a Osprey de 40 litros para o trekking no Everest, Deuter 50 mais para travessias, eu carreguei todas as minhas coisas nacionais. Ok. Aurélio, minha barraca Ferrino até hoje com 10 anos de uso firme e forte. Ô, seu Aurélio, você está aí? Você larga a mão de ser cara de pau e troca essa barraca, né? Uma Ferrino de 10 anos. Pelo amor de Deus. Mas está muito boa. Eu já viajei com o Aurélio. Tá muito boa? Você larga a mão, vou te falar um negócio. Tá muito boa. Deve estar cheio de traços a barraca. A última vez que você acampou foi aquela vez que nós fomos lá no coisa lá. Tá negativo. Alguma pergunta, seu Aurélio? Não, eu queria saber se é bom travesseiro reserva. Travesseiro reserva... Não, é a mesma coisa do travesseiro, cara. Não, ele tá me sacaneando porque uma vez, esse negócio do P-Bottom, eu vou contar, só entre nós aqui, tudo bem. Uma vez esse negócio do P-Bottom, como a gente falou, ele foi fazer o xixi no P-Bottom, só que em vez de ele virar, ele tava comigo na barraca, em vez de ele virar pro lado do pé, ele virou pro lado da minha cabeça. E aí eu acordei com... Ele errou o P-Bottom e tava começando a fazer xixi em cima de mim, cara. E aí eu acordei desesperado.
Aí só que assim, não foi em cima de mim, foi em cima do meu travesseiro, desculpa. Foi em cima do meu travesseiro. Eu perdi o travesseiro, fiquei sem o travesseiro. Então, se alguém viajar com o Aurélio e for dormir na barraca, leva um travesseiro reserva. Mas o detalhe é que não era boca larga, então a minha desculpa é essa. Que era boca estreita a garrafa. Tá certo. Até hoje eu tenho pesadelo com isso. Mas o travesseiro é uma coisa legal, importante. E esses infláveis que tem hoje, principalmente o da Seat Summit, que eu gosto, eu acho ele bem legal e bem confortável. Eu não consigo dormir sem travesseiro. Enfim, depois que eu comecei a trabalhar como lugar de expedições, eu consegui comprar um travesseiro inflável. Antes eu juntava as roupas e punha atrás, e aquilo é uma desgraceira. Esses travesseiros infláveis são muito compactos, leves, e, cara, é super confortável, cara. Tá bom? E troca essa ferrina aí, compra uma barraca. Beleza. Vamos lá. Aguinaldo, meus filhos palestra. Obrigado, W10. Nas escaladas em alta montanha mais frias, a utilização de óculos de grau atrapalham muito. Embaço, verdade. Como contabilizar a utilização dos óculos com equipamentos de proteção que eu indiquei na palestra? W10 está por aí, não? Não, W10 foi dormir. Mas acho que é uma pergunta interessante, que é o seguinte, a gente já teve esses casos, tem alguns clientes nossos, e, enfim, já aconteceu situações de colocar o óculos de grau e aí colocar o goggle, que é aquele óculos maior por cima, né? E o Manuel está aqui, ele teve um cliente nosso que era o Gilson, e ele tinha um problema sério de óculos, que era aquele de tirar o óculos. Nossa, agora eu estou vendo todo mundo. Fala, pessoal, boa noite. O cara, aqueles de tirar o óculos, colocar o óculos do lado e não saber mais onde está. Manuel, fala, por favor, do que o Gilson fez para consertar isso aí. Se não lembra, eu falo. Não, pode falar. Pode falar. Ah, não. E aí ele pegou e fez lentes de grau. Ele fez lentes de grau, lentes específicas para neve e de grau, né? E, enfim, foi isso que ele fez. Mas realmente essa coisa do óculos embaixo. Se a pessoa não dá para ficar sem... Eu uso lente de contato quando eu estou na montanha. Uma vez só aconteceu da lente congelar e cair do olho, mas foi numa situação muito extrema e só uma vez. Então faz anos que eu uso lente de contato quando eu estou na montanha e aí eu uso óculos. Se a pessoa não consegue usar lente de contato, o que eu recomendo é fazer um óculos. O Luiz estava aqui, a gente estava no Mustagata e você não consegue ficar sem óculos também, né, Luiz? Eu tenho dependência total de óculos, né? Eu tenho... Luiz, só dê uma explicação sucinta, só, por favor. Então, o que eu ia dizer é o seguinte, eu como dependente total de óculos, né? Porque eu tenho 5,5 graus de miopia, isso é uma coisa extremamente importante para mim. O que eu faço é usar um bom óculos de montanha, eu uso um Jobo, e eu levo ele na ótica e mando fazer uma lente no meu grau, explicando que eu preciso de um grau de proteção para alta montanha. E existem lentes maravilhosas de grandes marcas como Rodenstock, Zeiss, Hoya, todas elas com proteção ultravioleta para alta montanha sem nenhum problema. É só você levar o seu óculos numa boa ótica e eles vão fazer uma lente no seu grau com proteção para alta montanha. Isso não é nenhum problema. Legal, obrigado, Luiz. Nada. Kelly está perguntando em relação ao bastão, qual o material é indicado? Não sei se a Kelly está por aí ainda. Bom, hoje você tem, o principal que você tem, ele é de duralumínio, que é o que é mais... o mais comum e está ótimo. Eles são excelentes, que é o mesmo material que faz que eles fazem as varetas das barracas, né, essas barracas de alta montanha. E de carbono, eu tenho um de carbono também que eu uso. A diferença é que o carbono ele é leve, né? Ele é extremamente leve, só que também o preço dele ele custa bem mais caro que um bastão de alumínio. Mas esse outro de alumínio também ele dá conta do recado perfeitamente. Então, ou carbono ou do alumínio, a única diferença em relação é que o carbono ele vai ser mais leve, bem mais leve. Tá bom? Ô, Aguinaldo? Oi, pois não. Só um comentário, Bira. Bom, cara. Pois não, Bira.
É sobre o óculos, só para ajudar. Tem pelo menos 2 modelos da Julbo que você pode comprar uma pequena armação, essa armação é até de plástico, e você pode mandar fazer a lente para ela, a lente no seu grau, ela encaixa dentro do óculos, um óculos assim, comum mesmo. Você encaixa dentro do óculos e fica assim quase agradável. Não dá para dizer que fica do mundo, mas tem pessoas que nem sabem que está ali dentro, outros às vezes não fica tão agradável. Vale a pena testar. Legal, Bira. Valeu. Obrigado pela dica, cara. Você está comportado hoje, Bira. Obrigado. Eu tô com sono, cara. Sabe que esse horário eu tô dormindo já, né? Então tá bom. Então desliga o áudio aí agora. Bom, achei... peraí, tem mais aqui. Em relação ao bastão, foi... tá, a Andrea achou a Osprey desconfortável. Tá. A Denise, eu nem saio do saco de dormir, meu pre-bottle é ótimo. Denise, você tá aí? Para falar pra gente? Tô aqui. Oi, Denise, tudo bem? Tudo bom. Você tá falando... Então, assim, você pode falar assim, tudo bem? Você falar o que você usa? Porque eu nem saio do saco de dormir. Meu pre-bottle é ótimo. Então, qual que é o... eu vou no supermercado. Eu vou no supermercado e compro um pote cilíndrico plástico com uma tampa de rosca de uma certa circunferência que encaixe no entrepernas. Tá, legal. Uma coisa técnica, entende? Aí, quando eu acordo de madrugada, eu faço esse procedimento cirúrgico com todo cuidado, atarracho a tampa no lugar, ponho no lado e continuo no meu saco de dormir. Então, perfeito. Isso é legal. Normalmente Isso é legal. custa R$10,50 no supermercado. Legal. Nunca vazou. Então, esse lance da tampa de rosca é excelente. Eu lembro uma vez que, acho que foi na Mongólia, tinham 2 pessoas dentro da barraca, e aí de manhã uma puta gritaria. O que tinha acontecido? A pessoa tropeçou no pote, espalhou xixi pela barraca inteira, porque estava num Tupperware, não estava no coisa, né? Enfim, foi um Deus nos acuda, a barraca mexia sozinha, o pessoal gritando lá dentro. Então, esse lance com rosca, excelente, bacana. Sim, eu não sou muito experiente, eu tenho acho que umas 5 montanhas, todas ótimas, maravilhosas. Nunca vazou. Que legal, obrigado pela dica, valeu, ótimo. Prazer te conhecer. Igualmente, Denise. Obrigada. Bom, vamos lá. Eu nem sei se eu dormir. Tá. Paulo, sabe o valor que gastaria em média para fazer os 7 cumes? Paulo, está aí ainda? Não? Tá. É um montão de dinheiro, Paulo. Assim, Manuel quer falar só sobre dar uma cifra? Porque só de Everest, de kart. Então, aí tem uma variação bastante grande se você fizer com operação comercial ou se você fizer por conta. Tem algumas montanhas que têm as 2 opções. Então, Denali é uma montanha que você pode fazer por conta, o parque permite, e sai razoavelmente barato, e a operação comercial é razoavelmente cara. E tem algumas montanhas que não dá para fugir muito. Então, Vinson, por exemplo, a única maneira de você fazer... Aliás, o caro do Vinson não é nem a expedição, é o voo. O voo custa $40 mil por pessoa, e a expedição ao redor de 5. Então, eu acho que se você for pensar equipamento, voos, alguma coisa de preparação, de treino para fazer uns 7 cumes, a gente costuma falar alguma coisa ao redor de $150 mil. É caro. Peraí.
Oi, voltei aqui. Aquele assunto me deu vontade de fazer xixi. Não, então é isso. Eu acho que é não, agora uma coisa mais ou menos nesse valor. Um Everest comercial está ao redor de $60 mil, o Vinson está 45, só aí já são $105 mil, né? Não, eu já fiz. Pode falar. Então é isso. Alguma coisa ao redor de 150 mil, pelo menos. Maravilha. A Daniela comentou aqui que a Fleurite vende também o cone de silicone para mulheres em torno de R$50. Bacana. A Adriane deu uma ideia legal aqui, uma sugestão para palestra em junho sobre trekking e outdoor para mulheres. A gente se vira muito nos 30. Muito no 30. Homens não têm nem ideia do que fazemos às vezes para encarar as trilhas. Acampamentos. Legal. Adriane, tá aí? Oi, tô aqui. Tô aqui com o meu Middle Tea Bottle. E você pode estender ele. Oh, que legal! Uhum. Isso devia ter. Isso aqui eu não tinha quando a gente fez o campo base com o Morgado. Uhum. Então, isso aqui é super legal. Para as mulheres. Que ótimo. Valeu por mostrar, joia. Legal, sim. E valeu pela sugestão também. Acho que a gente pode anotar isso e fazer uma palestra sobre esse tema também. Bacana. Façam sim. E prazer em te conhecer, Agnaldo, viu? Eu estou achando super legais essas palestras para conhecer os outros guias da Morgado também, tá bom? Legal, igualmente. Obrigado, Tchau, Adriane. beijo. Beijo. Vamos lá. Aí, dando essa sugestão. Maravilha. Denise dizendo que gosta da live esportiva. O Biraci fez a professora com o vento excelente. Henrique, olá turma, essa live vai ficar gravada e à disposição? Vai, Henrique, eu estou gravando e aí depois a gente vai colocar isso à disposição, a gente vai avisar isso para vocês onde que vai estar, tudo certinho. Tá? Valeu, obrigado, porque eu não consegui acompanhar tudo, isso aí vai ser muito importante para a gente recapitular depois. Que legal, bacana. Não, independente disso também, isso vale para todos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição. Pode mandar e-mail para a gente, escrever. A gente também vai conversando. Tá joia. Eduardo, obrigado, viu? Valeu, cara. O Eduardo Flávio, quando eu fui ao Kilimanjaro... Não, tá. Em 2012, minha bota era uma Snake. Ó, tá dizendo aqui que acho que o Eduardo Ramos, né? Eduardo Ramos... Ele está dizendo que quando ele foi ao Kilimanjaro em 2012 era uma bota Snake, que é uma marca nacional muito boa, e deu conta do recado. Bacana, que joia. Daniela, se decidir fazer uma família, vende tudo para trocar equipes novas, nos avise. Tá ótimo. Se a gente fizer um bazar, a gente coloca para vender, Daniela, pode deixar. Legal. Pessoal, acho que as perguntas que tinham aqui, eu acho que eu li todas. Alguém quer fazer mais uma pergunta, fora o Manuel que está levantando a mão? Não, Paulo Cotrim tinha uma pergunta. Lá em pergunta, Paulo, está aí? Desculpa, passei. Paulo está aí? Não. Vamos ver se eu vou achar aqui agora. Acho que ele também já foi dormir. Não. Tá. Velho Carmen. Não sei se eu vou achar. Bom, mas Paulo não está aí, né? Já foi. Alguém mais? Alguma dúvida? Pode que a gente possa esclarecer? Não, tá jóia. Então tá bom. Deixa eu ver se não tem mais nenhuma aqui. Beleza. Pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês, pela presença aqui, por ter escutado. É uma sensação diferente a gente falar, e eu só estava vendo as fotos, não estava vendo nenhum de vocês. É uma sensação muito diferente a gente não tá com esse contato e não tá vendo a reação de vocês e tudo mais. Mas, enfim, curti, eu gosto de falar sozinho mesmo, então tá já dando bem. E obrigado, viu, por ter entrado. Terça-feira que vem,
eu vou fazer uma palestra também sobre o Monte Elbrus, que fica na Rússia, que é a montanha mais alta da Europa. E a gente vai falar um pouco, eu vou falar um pouco sobre como é essa viagem para lá, enfim, como que é isso tudo, tá bom? Então, acho que é isso. Muito obrigado, valeu, se cuidem, fiquem bem, na medida do possível fiquem em casa, que logo a gente vai estar nas montanhas de novo, tá bom? Valeu, turma. Obrigado, grande abraço, beijo para vocês. Tchau, até. Tchau.